Comentários e análise sobre a vitória do Grêmio 2-1 no Atlético Mineiro pelo Brasileirão 2026. Se gostar do vídeo, siga o nosso canal, curta e compartilha com os teus amigos. Que vitória importante, hein? 2-1 sobre o Atlético Mineiro e não foi fácil, como não tem sido as coisas no Grêmio. Estamos melhorando, aos poucos, mas estamos. É claro que não dá para tirar do contexto a expulsão, mas é preciso acontecer movimentos que aconteceram do treinador, dos jogadores individualmente, das questões táticas do time, isso antes da expulsão, mesmo com pouco tempo, né? A gente está falando aí de 15 minutos iniciais, e depois também. É importante você aproveitar essa superioridade numérica. Eu já vi o Grêmio se atrapalhar com esse jogador a mais muitas vezes. E não foi o caso hoje. O Grêmio fez o resultado, mesmo com dificuldades, como eu disse. Mas vamos lá. O Atlético Mineiro está vivendo lá a sua crise, inclusive trocou de treinador, e o Barba Eduardo Domingues, o campeão argentino, assistiu o jogo das tribunas e vai estrear justamente na próxima rodada contra eles. Pois é. Tomara que o Galo tenha sorte a partir de agora. Mas ainda assim, é um time que, cara, se você olhar no papel o time do Galo, pô, vamos lá. Hulk, Gustavo Scarpa, Renan Lodge na lateral esquerda, o Maicon, ex-Corinthians, na volância, o Coelho, que eu acho muito bom jogador, ex-Atlético Paranaense, joga pelos lados do campo. O menino Juan Tressoldi lá, que era zagueiro do Grêmio, jogou no São Paulo também, foi vendido para a Itália e voltou. O Everson, que é um bom goleiro. Cara, é um bom time de futebol. É um bom time de futebol. Mas ele não engrena, né? E o Luiz Castro, que é o que nos interessa, cara, ele meteu o louco. Por quê? Ele botou dois zagueiros jovens, o Gustavo Martins e o Vieri. Ele colocou o Pavon de lateral direito, começando um jogo. Tipo assim, largou mesmo a mão do João Pedro e do Marcos Rocha. Impressionante. Botou o Pavon ali, ele já vinha entrando, fazendo essa função, botou ele na lateral direita. Mas o Pavon é um atacante, né? Marlon na esquerda, aí o meio de campo. Noriega. Que jogador. Eu sou apaixonado por esse peruano japonês. Ele é muito bom de bola, ele é gente boa e hoje marcou o seu primeiro gol. E que gol importante, hein? O Nardoni estreando. Então, Noriega. Nós não tínhamos o Arthur, né? Que foi preservado por um desconforto, porque tem Grenal domingo também, né, rapaziada? Calma lá. O Nardoni não pode jogar o gauchão. Então, esse é o lamento. Porque que jogador. Que jogador. Que estreia. Que deleite, rapaziada. Joga muita bola esse Juan Nardoni que veio do Racing. Bom, não à toa o Grêmio pagou uma bala por ele, né? Mais de 40 milhões. Mas ele joga demais, cara. Raça, presença ali no setor intermediário, desarme. Se atrapalhou um pouquinho naquele pisão ali no começo do jogo. Achou que estava na Argentina. Porque vocês sabem, né? No futebol argentino isso aí é carinho, né? E escapou de ser expulso, preciso dizer. Porque é um pisão, é uma entrada por cima. O Klaus entendeu como amarelo, o VAR não corrigiu, ficou por isso, mas talvez a gente estivesse falando aqui de outro jogo se ele fosse expulso ali naquela primeira bola. Talvez por ter sido muito cedo, primeira jogada, primeira chegada, estreia dele, a arbitragem tenha aliviado. E tem um quê, né, que tem uma disputa de bola ali, enfim, tem argumento para você não expulsar, mas eu preciso dizer que ele escapou, porque poderia ter sido expulso o Nardoni naquela jogada. Mas ele mostrou que ele é esse cara, né? Ele morde, ele chega junto, ele tem uma capacidade de ler jogo também, ele se apresenta, eu vi muitas vezes pisando na área, quando o jogo se desenrolava lá pelo lado esquerdo, ele apoiava um pouquinho e entrava na área para servir de tabela, até porque o Galo estava mais retraído naquele momento do jogo. Mas enfim, adorei a estreia do Nardoni, e o Gabriel Meck, jogando por dentro, titular. Esse foi o time do Luiz Castro, cara, com Amuso, Enamorado e Carlos Vinícius. O Luiz Castro, antes da expulsão, antes de qualquer coisa, antes da bola rolar, ele escalou um time, vamos pra dentro deles. Compre o manto 2025-26. A nova camisa Grêmio 2025-26 azul escuro já está disponível. É pra vestir, torcer e mostrar que você é imortal. Clique no link e garanta a sua agora. Ganhamos, vencemos, era o que precisava acontecer hoje, Campeonato Brasileiro, tu precisa caminhar na tabela de classificação, né? O Grêmio tava meio que estacionado ali, precisava ganha de uma camisa pesada. Ah não, mas o Atlético tava com uma campanha que é muito abaixo. Bom, aí problema do Atlético, não temos nada a ver com isso. Precisava ganhar. Bom, aí a partir daí o que a gente faz? Primeiro a gente comemora, eu acho que tem várias coisas a serem comemoradas além da vitória no jogo de hoje. Tem, por exemplo, um Pavon desempenhando um bom papel na lateral direita. Vamos combinar o seguinte, vamos esquecer o rótulo que nós já tínhamos do Pavon. Vamos pensar assim, esquece o Pavon que como atacante não funcionou, que às vezes tem uma dificuldade de passe, porque ele continua tendo essa dificuldade. Mas vamos pegar assim, o João Pedro jogava, na lateral a gente queria que jogasse o Marcos Rocha. Quando jogava o Marcos Rocha, a gente queria que jogasse o João Pedro. O Pavon
fez um trabalho honestíssimo. Não deixou a desejar. Participativo, inclusive. Tá bom, vamos adiante. O que tinha hoje o Luiz Castro para fazer diferente? Ele começou com o Gabriel Meck. Opa, aplauso, vou dizer mais. Já abro agora meu voto. O Gabriel Meck precisa ser titular para começar o Grenal da primeira final. Agora domingo lá aí mesmo na nossa arena. Tem que começar. Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Juventude, mudou o jogo e nos ajudou a classificar para a final. E hoje ele fez um belo jogo. Fez um jogo maduro, fez um jogo de finalização, fez um jogo de drible na hora certa, fez um jogo de novo de coragem. Gabriel Meck, titular do Grêmio, mas eu não tenho dúvida que o Meck tem que ser titular para começar o Grenal. Bom, vamos para mais uma novidade do jogo de hoje, o Enamorado. O Enamorado fez um jogo... O Enamorado, quando ele foi anunciado, que estava se tentando a contratação, eu, particularmente, confesso a vocês que eu tinha ouvido falar muito pouco do Enamorado. E aí eu fui ver alguns lances dele. E obviamente que a gente, quando vai pegar o compilado de lances, na maioria das vezes tu pega os melhores lances possíveis do jogador. E o que me chamava a atenção é justamente o que ele entrega no Grêmio, drible. Ele tem extrema facilidade de driblar. Ele pegou o Renan Lodge, lateral esquerdo, que é bom lateral esquerdo do time do Atlético Mineiro, eu diria que um dos melhores do futebol brasileiro, e ele fez bife milanesa, levou para um lado e trouxe para o outro, e levou de outro para o novo e cruzou a bola na cabeça do Carlos Vinícius. A gente pode depois analisar com um pouco mais de calma o Carlos Vinícius. Acho que a bola tem que chegar mais vezes para ele. Ele tá meio passando fome lá porque a bola não chega. Mas o Enamorado foi uma belíssima alternativa de drible. A estreia, por exemplo, do Nardoni. O Nardoni foi um jogador que tomou o cartão com menos de 10 minutos. E quando ele tomou o cartão com menos de 10 minutos, poxa, ele é o cara do conflito, do contato, numa função nevrálgica de meio campo. Ele naturalmente se conteve o resto do jogo, mas mesmo assim ele mostrou desenvoltura, mostrou que está bem fisicamente, é um jogador que pisa com facilidade na área, né? Eu não estou falando que seja volante box-to-box, como querem os novinhos, não, mas ele é um jogador que para a função dele ele pisa com muita facilidade na área. Então o Grêmio hoje, ele teve algumas porções do jogo interessantes. O primeiro tempo do Grêmio, ele começa muito bem, até ali 15 minutos. Com 15 minutos tem o jogador Natanael, que é expulso, lateral direito do Galo. E a partir dali, o Grêmio tem uma vantagem numérica e que em determinado momento eu até acreditava que muito rapidamente o Luiz Castro ia tirar a vantagem desse jogador a mais que tinha. Mas não foi assim que aconteceu. Só que de qualquer maneira, de toda forma, mesmo não acontecendo dessa maneira que nós imaginávamos, o Grêmio, até pela vantagem numérica, o Grêmio não passou trabalho no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro. Só que daí, vejam vocês, o Grêmio vai pro intervalo, quando ele volta ele faz com 5 minutos o gol do Noriega. E aí, com 11 minutos, num chutão do goleiro do Atlético lá pra frente, o Vieri chupa uma bala danada e o Atlético Mineiro, através do Vitor Hugo, faz o gol de empate. Dali pra frente, o Atlético Mineiro fez mais do que a gente durante alguns minutos. Até que aos 20, numa patada de fora da área, o Marlon mata o jogo. Então nós encontramos sim algumas dificuldades, mas o Grêmio começou mais organizado. O time do Grêmio hoje, do início do jogo, era um time organizado. Era um Grêmio que até a expulsão do jogador do Atlético, porque depois da expulsão a gente sempre vai considerar que o Grêmio, por ter um jogador a mais, teria uma vantagem natural. Não, mas até os 15, 16, quando é a expulsão, o Grêmio já tinha mais volume de jogo. O Grêmio conseguia construir um pouco mais do que a gente estava acostumado. Então acho que tem algumas coisas que já encontrou no time o Luiz Castro. Eu ainda contesto o Vieri, tá? Eu acho que vai ter que jogar o Wagner Leonardo ou até o Kahneman. O lado direito da zaga tá garantido. É o Gustavo Martins, não tem que mexer ali. O Noriega não joga no final de semana porque ele não está inscrito no Campeonato Gaúcho. Mas o Luiz Castro conseguiu ver que ele pode apostar no Meck. E que se ele precisar botar na velocidade, seja do começo do jogo ou no segundo tempo, ele sabe que ele olha pro pequenininho ali, o Enamorado, e o Enamorado vai ser o ciscador, vai ser o driblador, vai ser o quebrador de linhas. Mas o Gabriel Meck, eu não tenho dúvida alguma. O Meck tem que ser titular do Grêmio já para começar o Clássico Grenal do próximo domingo.